Se há diferenças, se conecta, sai com seu filho, conversa com ele. Não ponha apelidos pejorativos. Sabe o que é apelidos pejorativos? Agosto de Deus. Todo mês de agosto, nós paramos para declarar que a nossa vida está a gosto de Deus. Neste ano, o nosso tema é Jesus, na sua mansidão, coragem, ousadia e cuidado. Revolucionou a vida dos discípulos, a vida da multidão à sua volta e até hoje a sua mensagem reverbera até nós. Que possamos glorificar a Deus Pai através do seu Filho Jesus e das obras que ele nos ensinou. Seja bem-vindo ao mês de agosto de Deus. Senhor, em nome de Jesus, a gente quer entregar esse tempo ao Senhor, que a palavra de hoje seja uma palavra, Senhor, de reflexão, de edificação, de prática, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha sobre nós trazendo a direção, Pai, para que possamos lutar pelas nossas famílias, trazer o Senhor como centro do nosso lar, trazer o Senhor como centro da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Senta um pouquinho. Hoje eu vou quebrar um pouco o agosto de Deus, mas dentro do agosto de Deus. Nós estamos estudando sobre Jesus, como você viu o vídeo. E a partir de agora, todo culto vai ter um vídeo com o tema do mês, ok? E eu quero começar a falar nesse mês, antes de entrar na palavra, e nós vamos abrir um novo ministério aqui na igreja. E eu vou avisar todos os domingos e iremos abrir as inscrições no último domingo desse mês. Nós teremos um ministério agora, Deus falou muito forte comigo essa semana, para a gente abrir um novo ministério chamado Posso Orar por Você. Se você quiser entrar nesse ministério, nós vamos treinar você e no final do culto nós teremos irmãos de plantão para orar uns pelos outros. Por quê? Porque eu e Cibele, às vezes não, todo domingo, a gente vai lá para a porta para abraçar todo mundo. Abraçar os visitantes, abraçar os irmãos. E tem irmãos que precisam de uma oração específica. Então, a partir de setembro, vai ter uma plaquinha. Alguém vai estar com a plaquinha assim, lá no cantinho ali, ó. Posso orar por você? E você vai ali receber uma oração. Irmãos treinados, preparados e pagam preço por isso. Então agora a gente tem mais um ministério da igreja. Qual que é o nome desse ministério? Não, irmãos, eu sei que você não jantou ainda, mas você é forte. Vai, 1, 2 e... Amém? Todo domingo eu vou estar avisando e já vamos abrir um grupo específico para isso que eu vou treinar vocês. Eu preparei uma palavra sobre a liderança de Jesus. E essa palavra vocês vão aprender no GC. Porque hoje eu estava de manhã me preparando para ir pregar na igreja do Recanto e eu preparei uma palavra sobre ser pai e um pai cristão. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sou pai. Pastor, por que eu tenho que aprender hoje uma palavra sobre pai? Porque todos nós devemos saber a função de um pai. Todos nós devemos saber a função da mãe. Todos nós devemos saber a posição do filho. Concorda comigo? Amém ou não? E nós, como igreja, nós vivemos num mundo pós-moderno. E o mundo pós-moderno ele tem algumas coisas muito diferentes da geração passada. Primeiro, a sua rede social, ela te dá uma pseudo-verdade. Sabia disso? No seu Instagram, só aparece as coisas que você gosta. Então aquilo vira uma verdade para a sua vida. Você pode olhar o seu Instagram, ele parece com você. Se você olhar o meu Instagram, você vai ver muita igreja, muito pregador, muita corrida, notícias do São Paulo e perfis de notícias. Perfis de notícias que hoje a gente quase não assiste televisão para ver jornal. Mas isso pode fazer com que a gente ache que alguma coisa é verdade. E tem uma coisa, irmãos, essa semana, por que eu fiz essa palavra? Vou te contar por quê. Eu estava tomando um café lá em casa e a TV estava ligada num programa. De TV, lá em casa a gente quase não vê TV aberta, tem esses streamings, né? E aí a gente escolhe lá. E eu estava tomando um café, eu tenho uma mania engraçada, eu chego em casa e eu ligo a televisão, eu nem vejo, eu não gosto do silêncio. As pessoas falam que eu sou agitado, eu acho que não. E aí, de repente eu vi lá um cara falando que o filho dele foi estudar fora, um ator, que o filho dele foi estudar fora, e que ele não estava conseguindo, um homem, não estava conseguindo lidar com isso. E aquele homem estava falando, eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio. Eu falei, mas peraí, a Bíblia que eu leio, a criação que eu tive, é que a pessoa tem filhos,
educa os filhos crescem, e um dia o que eles vão fazer? Eles vão embora. No dia certo, na hora certa, no tempo certo. E outro dia, já tem um tempo, apareceu no meu Instagram um vídeo que me gerou uma crise. Esses influencers que ficam entrevistando pessoas. E ele decidiu entrevistar casais com filhos. Ele só entrevistou 3 casais com filhos na praia, no calçadão da praia. Estou falando isso para introduzir o assunto de hoje. E a primeira pessoa, ele chegou para o pai e falou assim para o pai, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí o pai olhou os filhos, olhou o bebê no carrinho e olhou a esposa e voltou e falou assim, os meus filhos. Segunda família. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? O pai olhou os filhos, olhou a esposa deu até um passo para trás, e aí ele falou assim, os meus filhos. Aí a terceira família. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? O pai olhou os filhos, olhou a esposa, encheu a boca e o peito e falou, a minha esposa, porque se ela estiver feliz, vai estar todo mundo feliz. Aí eu falei, esse é crente. Nós recebemos tantas informações que a gente começa a destoar aquilo que é realidade. Pastor, mas eu cuido do meu filho sozinho, eu sou mãe solo, eu sou pai solo. A gente tem caso aqui na igreja, não tem problema. Pegue os princípios para você. Pegue aqui, nós temos um exemplo tão bom aqui na igreja que é a Ana Paula. A Ana Paula, ela é nossa ovelha há mais de 20 anos. Eu conheci o esposo dela, o Gerson, era meu discípulo. Eu levei ele para o encontro. Eu consolidei ele, eu tomei café com ele, e infelizmente ele faleceu, e eu fiz o conto fúnebre daquele irmão. Mas ela permaneceu conduzindo os filhos, a gente tem a Luísa aqui, o João, os filhos dela, são pessoas maravilhosas, a Luísa acabou de formar em Direito, e a gente, nos nossos encontros, a Ana testemunha isso, porque ela entendeu o papel de ser. Então hoje eu quero falar sobre 6 princípios que um pai cristão deve ter. E se você é pai solo, mãe solo, pega essa palavra para você e utiliza na prática e no dia a dia. Amém? Amém, queridos? Então, primeiro, vai aparecer o slide aí e você vai acompanhando comigo. Primeiro, o pai ama incondicionalmente. Amar incondicionalmente. Verso, Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Quando nós entramos para a igreja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que agora eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram. Tem gente que fala assim, poxa, eu não tive pai, eu não tive uma mãe, eu não sei demonstrar amor para os meus filhos, eu não sei demonstrar amor porque eu não tive. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. A gente vem para a igreja e a gente aprende. A gente começa a ter cursos, a gente começa a ler a Bíblia. A gente começa a andar com pessoas que têm um referencial. Tem um livro muito legal chamado Discipulado é Contemplação, que fala de os discípulos de Jesus e que falam também de nós andarmos juntos e aprender. Eu tenho certeza e eu sei da minha responsabilidade. Vocês participam da minha vida, mesmo que eu não fale algumas coisas. Vocês não participam pela rede social, ou porque vocês perguntam, vocês estão vivendo, eu chego aqui na igreja e vocês falam assim, como é que está o coração, pastor? A Lícia está em outra cidade. Não é verdade? Nós somos uma família. E eu tenho certeza que vocês olham para mim. E 1 Coríntios 11:1, ela é fato da minha vida. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você vai falar assim, olha o jeito que o pastor fala com a pastora. Olha o jeito que o pastor fala com as filhas dele. Ah, eu vi o pastor na rua. Tem dia que eu estou andando na rua e o povo buzina, e eu dou tchau, e esses dias a Dácia falou assim, quem é, pai? Não sei, filho, mas dá tchau. Senão fica magoado. E às vezes não dá tempo. Discipulado é contemplar. E você sabe quem é o seu primeiro discípulo? Seus filhos. Eles vão fazer aquilo que você faz. Seja você papai ou mamãe. Se você falar para o seu filho assim, vai orar, menino, provavelmente ele vai orar emburrado e achar que oração é um castigo. Mas se todas as manhãs ele acordar e te ver sentado lendo a Bíblia e orando ali na mesa, com um copinho de café ali, né, de manhã cedinho, e orando, sabe o que vai acontecer? Um dia você vai entrar no quarto e você vai ver seu filho orando, porque discipulado é contemplação. Legal isso, não é, irmão? Isso é fato. Eles vão olhar o amor que você sente pelas pessoas. Semana passada as minhas filhas, elas ficam me zoando, né, Adassa?
e elas chegaram a uma conclusão muito engraçada. Ela falou assim, meu pai tem umas piadas tão sem graças, mas ele conta porque minha mãe ri de todas. E na verdade só a Cibele ri. Mas eu não preciso de mais nada. Zerei, hein? Zerei na vida, né? Então, ame as pessoas incondicionalmente. Como? Com atitude, com disciplina. Pais, os jovens vão ficar bravos, mas vão vir sexta-feira me ouvir, tá? O pai, ele vai sim ser duro com você, porque ele te ama. Lá na sua casa vai ter horário. Hoje eu acordei lembrando muito do meu pai, né? E de manhã eu preguei, contei uma história lá, e eu vou, na verdade, contar essa história, porque eu acordei rindo, né? Hoje, quando eu era noivo, irmãos, eu já era noivo, eu já dava aula, eu já tinha comprado meu carro, e meu sogro, ele é gaúcho, e ele faz churrascos maravilhosos. E uma vez eu era noivo da Cibele, e fui lá sexta-noite, comer um churrasco, lá na casa da Cibele, e a gente ficou conversando, contando piada, conversando lá. A Cibele tem mais 3 irmãs e um irmão, é uma festa a família dela. E aí, a gente conversando, e eu cheguei em casa 1h30 da manhã. Meu pai estava sentado no sofá, me esperando. Ele falou assim, filho, quantas horas você foi? Pai, 1h30, o que você está acordado? Aí eu fui para cima, né? Já sou homem, meu carro, trabalho. Aí ele falou assim, filho, deixa eu falar uma coisa. Enquanto você morar na minha casa, você chega na hora que eu mando. Porque eu só durmo em paz quando você está em casa. No dia que você casar, CPF seu, conta sua, vida sua. Irmãos, isso é ser pai. O mundo está trazendo para nós que os pais precisam ser legais, que essa geração não pode ser frustrada. Eu lido com isso todo dia no meu trabalho. Mas pai é aquele que traz firmeza, disciplina, autoridade, a vida de Deus, e fala amém por isso, chama os filhos para orar, protege a esposa, protege os filhos. Amém ou não? Amém mesmo? Vamos lá, ponto 2. Ser um pai cristão, ser o líder do lar, é ensinar os caminhos do Senhor. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar os anos, não se desviará deles. Você discipula os seus filhos, e os seus filhos precisam ter você como um referencial de um homem de Deus. Eles têm que olhar para você e ver o jeito que você lida com a vida, as coisas que você faz. Isso é tradição, e tradição é bom, irmãos. Trazer os irmãos aqui na frente quando devolve o dízimo era uma tradição que a gente perdeu. Concorda comigo? Você concorda comigo? Eu fiz uma reunião com os nossos pastores de discipulado essa semana, e todos os pastores chegaram ao consenso quando a gente falou isso. É verdade, nós perdemos essa tradição de vir à frente e dar um passo e falar, eu agradeço ao Senhor, porque nós devolvemos o dízimo, o Senhor tem que cuidar de nós. E a família tem tradição, e quem gera a tradição são os pais. E um pai cristão ensina o caminho certo. Amém ou não? Os seus filhos têm que olhar para você e ver referência de provedor, e ver referência de uma pessoa que trabalha muito. Olha, eu vou te falar uma coisa, você trabalhar muito e chegar em casa e seu filho te ver chegando do trabalho, não vai fazer mal para ele. Não vai fazer mal para ele. Eu lembro quando eu chegava em 2015, 2014, teve um ano que eu viajei 150 vezes pelo país. E eu chegava, eu lembro de ver minhas filhas na janela. Papai chegou, papai, vamos no parquinho brincar, vamos para a igreja. Ah, papai, deixa eu ficar no segundo culto. É tão bom ficar na igreja com você. Sabe o que eu estava ensinando para elas com a minha vida? Que eu estava gastando a minha vida para Jesus. Hoje minha filha mais velha me ligou e falou assim, e aí pai, pregou muito esse final de semana? Porque é a cultura da nossa casa, é a tradição da nossa casa. Então, segundo ponto, você, paizão, você, mãe, que é a líder do seu lar, é você que ensina o caminho do Senhor. Terceiro, ser exemplo de fé e integridade. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está com um problema em casa? Reúne para orar. Aconteceu uma bênção? Reúne para agradecer. Vai viajar antes de pegar o carro? Orem no carro. Chegou no lugar que vocês sonharam? Agradeça ao Senhor.
Chegou naquele hotel que você não sabe o que aconteceu lá, faz uma limpeza espiritual, sai daqui, demônio, tá amarrado. Eu cheguei num hotel agora, fiquei no hotel, a igreja lá me hospedou, e a Liz ainda estava aqui, eu fui na frente, e aí, a primeira coisa, um hotel bonito, gente, bonito hotel. Eu era o único que falava português aqui no hotel. E aí, tinha gente, todo mundo. Aí eu abri aquela porta e falei assim, em nome de Jesus, saí, eu nem sei o que aconteceu nesse quarto aqui, mas a porta aberta, sai tudo. Eu estou chegando. Ensina os seus filhos a orarem, ensine eles a serem fortes, ensine eles a ter responsabilidade, ensine eles a cobrir com o sangue de Jesus. Para na porta da escola, seu filho vai morrer de vergonha, fala assim, filho, vamos orar para que Jesus possa cobrir você com o sangue dele. Irmãos, seja exemplo de fé, de ousadia e de integridade. Pagar as contas, honrar os compromissos. Você sabe quem fala de dinheiro com o filho? É pai, não é escola e não é igreja. A pandemia mostrou uma coisa muito jóia para nós. Quem ensina a Bíblia para filho não é esses minutos que eles estão lá atrás, não, ó. É bênção. Eles vão receber uma palavra jóia. Mas quem ensina a Bíblia para filho é pai, é mãe. Pode falar amém? Ah, tá. Obrigado, Paulo. 4. Não provocar a ira, mas criar com amor e disciplina. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. A Bíblia fala o seguinte, e esse texto aqui ele é completo. Se eu fosse pregar para filhos, eu falava assim, ó, e esse texto fala, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue seus dias na terra. Mas a gente precisa, irmãos, conectar corações. Sabia disso? Às vezes o pai e o filho não está dando certo porque parece demais. Lá em casa, né, mãe, a gente tinha uma expressão, esse aí nasceu cuspido, do tanto que parece. E às vezes o menino parece tanto com você que sai faísca. Mas às vezes... Cadê o Yuri, Ale? Ah, Yuri. Eu lembro uma vez, Yuri, eu vou te expor aqui, mas você vai, porque você é um cara sarado. O Yuri, ele é nossa ovelha há muitos anos, desde quando ele era adolescente, Rastafari. O Yuri que rapava a cabeça, que jogava um Rastafari. Ele andava de skate, sempre esse jeitão assim. O Lucas se veste muito melhor que o pai, gente. E um dia, eu fui conversar com o pai do Yuri. O pai do Yuri é sargento do exército. Ele é militar, irmãos. E o pai do Yuri falou assim, meu filho é meio doidão, né, pastor? E eu percebi que estava tendo ali, ó, os dois estavam tentando se conectar nas diferenças. E essa semana, sabe por que eu lembrei disso? Porque o Yuri agora, ele faz umas pinturas em alguns lugares. E ele fez um trabalho super legal numa escola. E quem que trabalhou com ele? O paizão, cara, porque o pai dele é um artista. O Yuri é artista porque ele herdou do pai. E nas diferenças, estou certo, né, Yuri? Eles se conectam na arte. O importante, irmãos, é se conectar. Amém? Se há diferenças, se conecta, sai com seu filho, conversa com ele. Não ponha apelidos pejorativos. Sabe o que é apelidos pejorativos? Ô, sua lesma, você é devagar demais. Às vezes o seu filho é diferente. Talvez você é uma pessoa decidida, ele gosta de olhar e contemplar. Talvez você gosta de contemplar e ele gosta de fazer as coisas rápidas. Isso tem muito a ver com temperamentos. Mas você precisa, cuidado. Olha, quando eu dou uma aula no primeiro ano, eu falo sobre bullying. Eu falo sobre todos os tipos de bullying. E todas as salas, os meninos aprendem sobre bullying, levanta a mão e fala assim, professor, você não vai falar sobre bullying familiar? Quando meu pai fica rindo da minha cara e me chamando de burro, todas as salas eles me pedem. Às vezes nós liberamos palavras tão ruins, irmão. Libere palavras de bênção na sua filha, no seu filho e sua filha. Aceitem eles, instrua eles, que você não provoque a iras, mas disciplina. Disciplina sim. Horário para dormir, horário para fazer tarefa, horário para ficar no celular, horário para tirar o celular, horário para ler. Ah, ele não gosta de ler. Ele não tem que gostar, ele tem que ler. É você que determina as coisas.
Olha, os que têm filhos menores aqui, a igreja está cheia de bebê, graças a Deus. Bom demais. Chorinho de bebê é a coisa melhor numa igreja. Filho tem que dormir cedo. Sabe por que filho tem que dormir cedo? Porque o papai e a mamãe podem assistir um Netflix junto no sofá e comer uma pipoca sozinho. Deus está aqui, irmão. Olha a revelação. Olha lá. Ela gostou que eu falei, né? Amém? 5. Prover e proteger a família. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Lá na antiguidade, o que o pai fazia? Trazia a caça. Não era assim? Você já viu? Já estudou história, não é? Lá na pré-história, se é que ela existiu, depende da teoria criacionista, né? O pai trazia a caça. O pai, irmãos, hoje eu sei que as mães trabalham, ok, mulher tem que trabalhar, ok, mas quem vai à frente tomando as decisões, quem vai à frente tomando as decisões é o pai, quem vai protegendo é o pai que prometeu no altar morrer pela família, morrer pela esposa. Por que eu estou falando isso? Irmãos, a mídia, cuidado com o que seus filhos veem, tem mensagens subliminares tentando fragilizar o homem. Homem é forte, homem é bruto mesmo. Homem vem tropeçando, homem fica nervoso. Homem sem dinheiro é chato. Mas homem tem força, às vezes, para trabalhar em um emprego, 2 empregos, 3 empregos, porque ele quer trazer a provisão. Esses dias, um cara perguntou para mim, André, mas por que você sempre deu aula em escola? Eu falei, eu vou te contar um segredo. Primeiro, porque eu gosto. Segundo, tem um negócio na vida do professor que é bom demais, e os professores aqui vão todos começar a rir agora, quer ver? Chama assim, desconto na escola que você dá aula. Olha lá. Irmãos, é bom demais você ser professor, porque agora na escola que eu dou aula tem uma norma legal. O professor não paga. Aí eu pensei assim, vou dar aula até as meninas saírem do ensino médio. Aí elas saíram, não, vou dar aula até elas formarem na faculdade agora. É o próximo passo, não sei. O pai é aquele que às vezes deu apertada, ele vai dobrar a hora porque ele é homem, ele consegue. Tem o dia, irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 3, fala que há tempo para tudo. Tem tempo que a gente trabalha. Tem tempo que a vida melhora. Mas Deus é que nos fortalece. O homem, o pai, é o provedor. Isso é o pai cristão. Isso é o homem de verdade. A Cibele, com a psicanálise dela, vai conversando comigo, ela sempre fala isso, olha, os filhos vão olhar para os pais, até ali na formação da personalidade, 7 anos, e lá no inconsciente vai falar assim, a menina vai falar assim, meu marido vai ser assim. Meu marido vai ser assim. E o menino vai falar assim, minha esposa vai ser assim. Ele não vai falar, vai estar inserido no coração dele. Amém? Diga comigo, prover e proteger a família. Ai daquele que falar alguma coisa contra a sua família. Proteger a sua família é você que protege a família. Se tiver alguma coisa na rua, você vai na frente. Não empurra sua mulher, não. Está tendo um assalto, vai lá, mulher. Não, é você que vai na frente. É você que vai na frente. Amém? 6º, e talvez o principal, né? Orar pelos seus filhos. Diga, orar pelos seus filhos. A Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A Bíblia tem muitos versículos de oração. Tem alguns que eu gosto muito. Tem uns que falam assim, Mateus 6 é o que eu mais gosto. E quando orares, entre no seu quarto, e o Deus que te vê em secreto irá te recompensar. Joia? Mas aqui também diz orai sem cessar. Olha só, lembra que eu comecei essa palavra falando o seguinte, que discipulado é contemplação. Então eu fui criado acordando de noite, com a mão do meu pai na minha cabeça. Eu acordava até adolescente, eu acordava assim, o que está acontecendo? Eu sonhava que estava afogando. Você já teve sonhos, hein? Aí eu acordava, era meu pai lá. E quando as meninas foram crescendo, um dia ela falou assim, pai, quando você for orar lá no quarto, tem jeito de você entrar mais devagar e diminuir o peso da mão? Porque teve um dia que eu orei com as meninas, 3 horas da manhã,
E elas me acordaram às 3h05, Sarinha, de uniforme, pensando que eu estava acordando para ir para a escola. E, na verdade, eu só estava orando com elas. Deixa eu te falar uma coisa, pai. É você que acorda de madrugada e vai liberar uma palavra profética na vida dos seus filhos. Pastor, eu não tive nada disso. Meu pai eu nem conheci. Lá em casa, só tinha apelido ruim, palavrão, mentira. Mas um dia, você encontrou o pai verdadeiro. A Bíblia diz que nós fomos adotados por Jesus, pelo Deus Pai. E agora, quando a gente tem um pai verdadeiro, a gente tem um irmão chamado Jesus. Olha que legal. E antigamente, sem saudosismo, por favor, a gente cantava muito a Bíblia. Sabia disso? A gente cantava a Bíblia. A gente ia para a igreja e cantava a Bíblia. E a gente, durante a semana, cantava os cânticos da palavra, da igreja, e a gente lembrava da palavra. E hoje, né, amor? Quando a Sibeli está assistindo a segunda vez eu pregar a mesma palavra. Amor, você ri das minhas piadinhas? Então tá bom. E aí, quando a gente cantava alguns versos, isso hoje eu pregando, eu lembrei de um que falava assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Olha que lindo isso, irmãos. Tudo que Deus tem para dar. Se eu esquecer, você continua. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. São vocês! Porque o que está no mundo, oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, é isso que Deus fez na nossa vida. Talvez você está aqui hoje e você não tem pai mais, mas você tem um pai que te ama e cuida de você e quebrou toda a maldição na cruz. E olha, você pode ser a pessoa. Os jovens que estão olhando para mim e vão mudar a história da sua família. Vai vir uma geração de avivamento, uma geração cheia da presença de Deus. É você que muda a história. É você que muda a chave da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero hoje orar especialmente pelos pais. Eu quero abençoar os pais em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu quero orar por você que é papai, eu quero orar por você que é uma mamãe que cuida da sua casa, mãe solo, é assim que a gente fala, né? Tem gente que fala assim, pai, né? Pai e mãe. Mas eu quero orar por todos nós possamos entender que há um Deus vivo, um Deus poderoso, que é o nosso Pai, que cuida da gente, que não deixa nada acontecer sem que Ele saiba. Todo vento, toda tempestade, toda tribulação, Ele está no controle. Ele é o Jesus que acalma o vento. Ele é o Deus dono do tempo. Amém? Você pode pôr a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar cada família aqui. O Evangelho entra na nossa casa e ele muda a nossa história. Ele muda a nossa família, ele muda nosso tempo, ele muda nossas prioridades. Eu queria que você, orando, você também fizesse essa oração, sabe? Quando a gente encontra Jesus, a gente muda as nossas prioridades. Senhor, eu quero que a primícia do nosso dia seja o Senhor. Tu és o Deus que cuida da nossa vida. Tu és o Deus que cuida de tudo que nós fazemos. Que o Senhor possa nos abençoar, cuidar de nós, porque Tu és o nosso Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou com amor tão grande que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Amém, gente? Pratica essa palavra.